Então, sem demora, João, muito obrigado por nos oferecer essa oportunidade de convívio. A palavra é sua por 20 minutos. Bom, muito obrigado, professor Jacques. Muito obrigado a todos os presentes pela oportunidade de estar aqui com vocês. O meu nome é João Pilderwasser, eu sou gerente de assuntos acadêmicos na Springer Nature. Eu sou formado em biomedicina pela Universidade Federal Fluminense, tenho um mestrado em psicobiologia pela Unifesp. Eu trabalho na Springer Nature desde 2015, eu comecei minha carreira aqui como editor de livros e mais recentemente, no ano passado, eu migrei para a área de assuntos acadêmicos, que é um segmento da editora no qual a gente está focado em construir a nossa relação com os diferentes atores do ecossistema de pesquisa do mundo inteiro. Eu, particularmente, cuido da América Latina, então, na minha atuação, eu interajo muito com as universidades, com as pró-reitorias de pesquisa, com as agências de financiamento, para que a gente possa não só compartilhar alguns saberes, alguns aprendizados, experiências que nós, como uma editora de escala global, temos e a forma como nós construímos a ciência junto com esses outros atores, mas também para escutar da própria comunidade quais são as demandas, quais são os interesses, quais são os grandes desafios, para que a gente possa construir junto essas soluções e construir projetos juntos para atender essas demandas. E justamente essa oportunidade que nós temos hoje de compartilhar com vocês um pouco da nossa visão sobre a discussão da avaliação de pesquisa está diretamente relacionado a esse nosso interesse de estar junto da comunidade para falar de assuntos que são tão importantes. Então, eu só gostaria de pedir que vocês me confirmassem que vocês conseguem ver a minha apresentação. Está chegando. Ainda não? Está chegando. Aqui está parecendo que está carregando. Está carregando, né? Está escrito Né? Restart Screen Sharing. Had started. Ainda não? Não, por enquanto não. Deixa eu tentar mais uma vez. Ainda não. Conver e começar. Agora sim. Agora sim, perfeito. Bom, então, justamente como o professor Jacques comentou, eu quero falar sobre esse estudo que nós realizamos, que é o estado da avaliação de pesquisa. Ele foi um estudo global, eu vou entrar em mais detalhes um pouquinho mais para frente, mas eu quero trazer especificamente os resultados que nós encontramos para o Brasil. Mas antes de começar a minha apresentação, eu acho importante esclarecer por que o assunto da avaliação de pesquisa é tão importante para uma editora, porque no final das contas nós não avaliamos ninguém. O papel da avaliação de um pesquisador ou da avaliação de uma pesquisa é feito pelas instituições, é feito pelos pares, é feito pelas agências de financiamento, e uma editora como a Springer Nature está focada no trabalho editorial. Porém, como eu comentei para vocês, existem necessidades e objetivos que são de interesse comum da editora e da comunidade científica. E por isso esse tema é tão importante para a gente. E também a relação intrínseca entre a ciência aberta e a avaliação de pesquisa. A ciência aberta está no cerne da nossa atuação, então não tem mais como falar hoje em dia de ciência aberta sem entrar no tema de avaliação de pesquisa e vice-versa. Além disso, como eu vou trazer mais para frente, uma das principais demandas que os pesquisadores apresentam nessa discussão é sobre a valorização do trabalho editorial nas avaliações de pesquisa. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto também e o papel de uma editora para ajudar a valorizar essa atuação do pesquisador. E, por fim, claro, a gente quer participar, a gente quer colaborar para debates construtivos sobre a ciência, porque nós somos participantes desse ecossistema, nós também estamos diretamente envolvidos nessas discussões. E um exemplo da forma como nós colaboramos, e aqui eu até deixo o link no QR Code para quem tiver interesse. A Nature ela tem o que ela chama de Toolkit, que é uma coleção de artigos e opiniões sobre avaliação de pesquisa e de ideias, opiniões, visões globais, regionais sobre esse assunto, no qual a gente entende que a Nature, por conta da sua visibilidade, por conta da sua reputação, é uma plataforma ideal para a gente promover
discussões e para a gente dar visibilidade para diferentes vozes do contexto de pesquisa global. E, em paralelo a isso, em paralelo a dar essa visibilidade, a gente também conduz diversas pesquisas e nós recentemente publicamos esse white paper que chama The State of Research Assessment, no qual nós fizemos um levantamento, um survey com pesquisadores do mundo inteiro. Nós recebemos cerca de 6.632 respostas, no qual a gente tinha por objetivo entender quais são as perspectivas, quais são as percepções e quais são os anseios dos pesquisadores sobre o processo de avaliação de pesquisa. Apenas para dar um panorama global para vocês, porque eu realmente quero focar nos resultados do Brasil, a gente teve uma cobertura geográfica bem ampla, a gente teve respostas de todos os continentes, com um bom número de respostas de forma equilibrada, isso também sobre as disciplinas, então foi muito equilibrado as respostas entre as disciplinas e também do estágio de carreira. Então, isso permitiu que a gente conseguisse extrair informações e insights muito importantes sobre as percepções dos pesquisadores sobre a avaliação de pesquisa. E trazendo para vocês rapidamente alguns dos resultados, eu não quero me debruçar sobre eles, porque esse resultado ele está livremente disponível no nosso site, qualquer pessoa pode acessar não só o relatório final, mas também os dados, caso a pessoa queira fazer suas próprias análises em cima do nosso survey. Mas apenas para trazer aqui para a discussão algumas dos resultados globais, algumas coisas nós já esperávamos encontrar, então vocês vão ver que não tem grandes surpresas, mas, por exemplo, a percepção geral é de que as métricas de publicação, elas continuam dominando o processo de avaliação e com aquele foco majoritário em publicações de periódicos. Os pesquisadores, na sua maioria, eles têm uma experiência positiva, têm uma avaliação positiva sobre a avaliação, porém com certas preocupações em relação à transparência, em relação a quais são as prioridades dos comitês avaliadores. As tendências não variam entre regiões e entre países, então a gente observa que globalmente as opiniões e percepções elas são similares e que também os pesquisadores eles esperam que o futuro seja mais equilibrado, tanto no que diz respeito às métricas quantitativas e qualitativas, mas também sobre quais indicadores serão utilizados para avaliação dos seus trabalhos, das suas atuações, mas que permeando toda essa discussão existe uma tensão entre os métodos qualitativos e os quantitativos. Existe uma percepção, que aí eu acho que é algo para ser discutido também, sobre uma possível visão de que a avaliação qualitativa ela pode ser muito subjetiva, então existem receios quanto a isso, sobre o quanto uma métrica quantitativa ela é um indicador bom ou não sobre a pesquisa. Então, ainda existem temas que não são de comum acordo entre os pesquisadores e que existe essa tensão. Mas o meu objetivo, como eu falei para vocês, é dar o panorama do Brasil. Então, o que eu primeiro vou trazer para vocês é a percepção do pesquisador brasileiro atualmente. Então, o que o pesquisador experiencia em relação à avaliação de pesquisa. E nesse primeiro gráfico, eu estou trazendo 3 barras para vocês, porque eu quero fazer a comparação entre o global, que é o azul mais escuro, o América Latina, que é o azul um pouquinho mais claro, e o laranja, que é o Brasil. Então, a gente pode perceber que, em relação aos últimos 5 anos dos respondentes do Brasil, a maioria deles passou por avaliação de pesquisa quando eles estavam fazendo um processo de solicitação de financiamento ou quando eles estavam preparando algum relatório sobre o financiamento que eles receberam, e que, em seguida, a gente vê, em cerca de mais ou menos um pouco abaixo de 50%, a avaliação institucional ou de avanço de carreira. Isso é importante para a gente notar que, para o pesquisador brasileiro, o principal momento em que ele passa por uma avaliação de pesquisa é quando ele está tratando de financiamento para o seu trabalho. Então, é tão importante a gente estar discutindo isso com as instituições, mas também ter essa discussão com as agências de financiamento, porque é o momento onde o pesquisador brasileiro encara esse processo. Em relação ao método que é utilizado para avaliação, a gente vê que, seguindo a tendência global e latino-americana, para os brasileiros, a maior parte do processo envolve, seja totalmente ou majoritariamente, métricas quantitativas. E que só uma pequena porcentagem, de cerca de 20%, relata que é aproximadamente equilibrado, e menos de 10% relata que são apenas métricas, ou apenas ou majoritariamente métricas qualitativas. Então, como a gente já observa,
já coleta de discussões e de relatos anedóticos, a avaliação de pesquisa, hoje em dia, ela é feita a partir de métricas quantitativas. E quando a gente vai olhar mais profundamente para essas métricas, a gente vê que o indicador que é mais utilizado para avaliar de que forma o pesquisador promove a sua pesquisa é a publicação em periódicos. Então, aqui vocês veem que em azul a gente consegue quantificar quantos por cento dos pesquisadores já utilizaram aquele tipo de resultado para divulgar a sua pesquisa e que ele é avaliado em cima disso. Em azul mais claro, quando ele já utilizou aquele método para falar da sua pesquisa, mas ele não é avaliado. E em laranja, quando aquela pessoa não sabe. Então, o importante desse gráfico é a gente notar, primeiro, que periódicos está dominando a avaliação de pesquisa, então ela é o principal indicador utilizado, e que as outras formas de divulgar a sua pesquisa, de promover a sua pesquisa, como, por exemplo, bases de dados, softwares e códigos, não são tão valorizados assim. E eu chamo a atenção para esses indicadores, porque assim como o professor Jacques mencionou anteriormente, esses indicadores, como bases de dados, softwares e códigos, eles estão diretamente relacionados à grande discussão de ciência aberta. Então, a gente vê que os pesquisadores estão produzindo esses resultados de pesquisa, mas que eles não são avaliados em cima disso. Então, existe esse descompasso. Em relação a patentes, também é muito importante para a gente olhar a relação entre a produção científica e o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial, que novamente a gente vê que os pesquisadores estão produzindo patentes, mas eles não recebem a devida valorização ou não é considerado no processo de avaliação deles. E, por fim, as mídias visuais e digitais, e a gente vê também o papel da comunicação científica, que hoje em dia uma porcentagem grande de pesquisadores, quase 40%, já utiliza como uma forma para promover a sua pesquisa, mas que pouquíssimos são avaliados em cima disso. Então, a gente já começa a enxergar e extrair algumas informações importantes sobre o estado atual da avaliação de pesquisa no Brasil. E para a gente mergulhar um pouco mais ainda nos indicadores, eu vou trazer para vocês 3 gráficos diferentes, no qual a gente perguntou para os respondentes sobre quais são os indicadores utilizados para avaliar, o que está presente na avaliação deles. No primeiro nível, a gente vai ver os indicadores relacionados aos resultados da pesquisa, diretamente relacionados no caso do artigo, no caso do livro. Então, a gente está falando de indicadores como citação, downloads, quem são os coautores, qual é o idioma daquela publicação, se aquela publicação está em acesso aberto ou não. Depois a gente vai ver para os indicadores do impacto daquele pesquisador na sua comunidade de pesquisa. Então, a gente vai avaliar o quanto que o ensino, mentoria, formação de recursos humanos é valorizado na hora que esse pesquisador passa por uma avaliação, se ele é convidado para fazer palestras em eventos, se ele participa de comitês editoriais de revistas, e, por fim, o impacto do que a gente chama de bem comum, que é o impacto além da ciência, o impacto na sociedade, o impacto socioeconômico e ambiental. Então, a gente vai ver cada um desses indicadores. Quando a gente olha para o primeiro, que são aqueles indicadores diretamente relacionados com a produção científica daquele pesquisador, a gente vê que as métricas de publicação do nível de artigo, por exemplo, as citações ou os downloads, eles dominam completamente a avaliação de pesquisa. Cerca de 90% dos respondentes falaram que eles são avaliados a partir desses indicadores. E só 40% que chega em segundo lugar relatam que ele, durante a avaliação de pesquisa, é considerado se aquela pesquisa dele, se aquele artigo, aquele livro, ele inclui coautores internacionais, ou se está publicado em algum idioma que não seja o idioma nacional deles, ou o idioma nacional, se isso é avaliado ou não. E a gente vê que isso é um tema muito importante, porque, novamente, é aquela dominância das métricas quantitativas e a dominância das métricas relacionadas à publicação. Quando a gente olha para a contribuição para a sua comunidade de pesquisa, a gente vê que o panorama já está um pouco mais equilibrado. Então, cerca de quase 80% relata que eles são avaliados a partir de atividades de ensino e mentoria e de supervisão de alunos de pós-graduação. Em seguida, o desenvolvimento de colaborações internacionais. Então, toda aquela discussão e processo que as instituições têm de internacionalização é refletido nos processos de avaliação de pesquisa, e que também cerca de 60% relata que o trabalho editorial em periódicos,
ou série de livros é considerado. Em quinto lugar, a gente vê um pouco abaixo de 60% o trabalho como revisão por fazendo revisão por pares. Então, aí que entra a questão do trabalho editorial, que é valorizado para algumas pessoas na hora que eles passam por avaliação de pesquisa, da sua pesquisa, do seu trabalho, e também a organização de eventos ou treinamentos. Quando a gente olha para a contribuição mais ampla, aí a gente já tem um cenário muito diferente. E aí eu já vou chamar a atenção para vocês de um fator muito importante, que é a mudança da escala desse gráfico. Porque antes a gente estava vendo uma escala em cerca de 90%, 80%, e agora reduz para 50%. Então, de forma geral, menos da metade dos pesquisadores que passaram por essa avaliação relatam que a sua contribuição da sua pesquisa para o bem comum, para questões ambientais, sociais ou econômicas, não é considerado na sua avaliação de pesquisa. E o que está no topo, com cerca de 45%, são aquelas pesquisas que proporcionam benefícios nacionais ou locais, atividades de inovação, então produção de patente, e o bem público da sua pesquisa, ou seja, aquele impacto direto na sociedade. Então a gente vê que nem tudo aqui é uma grande surpresa para a gente que já se debruça sobre o assunto de avaliação de pesquisa, mas que de fato a gente tem agora uma confirmação de fato embasada na opinião dos pesquisadores de que atualmente a avaliação de pesquisa ela é dominada pelas métricas de publicação do nível do artigo. Mas a gente perguntou também para os pesquisadores, então, qual que é a sua expectativa? O que é um cenário ideal para você de avaliação de pesquisa? Então, aqui a gente vai olhar para o que os pesquisadores desejam que o futuro da avaliação de pesquisa seja. Então, em primeiro lugar, a gente vê que existe uma mudança significativa dos métodos utilizados. Então, os pesquisadores eles esperam que no futuro, isso no mundo inteiro, na América Latina e principalmente no Brasil, que as métricas sejam balanceadas. Então, não métricas quantitativas não são úteis, nem que as métricas qualitativas são as únicas a serem utilizadas. É um mix desses métodos que serão empregados, que eles esperam que sejam empregados para a avaliação das suas pesquisas. E da mesma forma que a gente olhou para os indicadores utilizados na avaliação, a gente também perguntou para eles, bom, e esses indicadores, o que vocês esperam, de que forma vocês esperam que eles sejam utilizados na avaliação de pesquisa? E aqui a gente está olhando para aqueles indicadores do nível de artigo. Então, a gente pode olhar para esse gráfico de duas formas. A primeira forma que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue ver em números absolutos, a ordem de magnitude de quanto um indicador é prioridade ou não para os pesquisadores. Então, apesar da gente já observar que alguns indicadores aumentam e outros diminuem, as métricas de publicação elas continuam sendo o principal fator para avaliação do nível da produção científica daquele pesquisador. Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês também de como aumentou as métricas alternativas, então aquelas citações em trabalhos políticos, citações em mídia não especializada. Se os resultados são de acesso aberto, então os pesquisadores eles esperam que resultados de acesso aberto sejam mais valorizados, e os resultados interdisciplinares. Então, essa visualização permite a gente ver de ordem de magnitude o que é mais importante, mas a gente também pode ver a mudança em pontos percentuais da avaliação desses pesquisadores. Então, o que a gente observa de mudança de pontos percentuais é que os pesquisadores esperam que, para o futuro, os resultados que são interdisciplinares, que as métricas alternativas, que se os resultados são de acesso aberto e se eles são publicados em um idioma que a língua utilizada naquela publicação seja mais valorizada do que ela é atualmente. E, em contrapartida, que as métricas de publicação sejam menos valorizadas. Então, a gente teve essa mudança em pontos percentuais. Uma única diferença que a gente fez na hora que a gente perguntou para os pesquisadores sobre o futuro ideal foi também sobre a relevância da revista ter fator de impacto e da revista fazer uma revisão por pares, se isso para eles é algo que conta para um futuro ideal. E a gente observou que para 92% dos respondentes, a revista realizar revisão por pares é importante e que tem que ser considerado na avaliação de pesquisa deles, então submeter seu artigo para uma revista que faz revisão por pares, e se a revista tem fator de impacto, cerca de 75% falou que é importante. Olhando para as métricas do impacto na pesquisa, na sua comunidade mais próxima, a gente vê que não existe uma diferença tão grande entre o quanto os pesquisadores valorizam para o futuro e o que eles experienciam atualmente em relação a ensino, mentoria e supervisão de alunos, mas a gente vê uma mudança significativa em relação tanto à participação e contribuição
para iniciativas e estratégias de pesquisa das suas instituições e desenvolvimento de colaborações interdisciplinares, e eles esperam que a quantidade de financiamento que eles recebem seja menos valorizada no futuro da avaliação de pesquisa. Então, olhando para as mudanças em pontos percentuais, a gente vê que os pesquisadores eles anseiam que as atividades que eles realizam, tanto com a sua comunidade mais ampla, para melhorar um ambiente de pesquisa, quanto para contribuir para estratégias das suas instituições, sejam mais valorizadas. Então, aquele trabalho que o pesquisador faz para a pesquisa fora do seu laboratório. O desenvolvimento de colaborações internacionais, a realização de revisão por pares e a realização de palestras convidadas, eles também esperam que seja mais valorizada, enquanto que a quantidade de financiamento recebido seja menos valorizada. E aí, quando a gente vai olhar para o impacto, além da pesquisa, o impacto ambiental, social e econômico, aí o cenário é muito claro. Aí o cenário é de que, atualmente, os pesquisadores percebem que eles são subvalorizados, que não tem um fator aí que diminuiu. Os pesquisadores esperam, de uma forma generalizada, que o impacto além da pesquisa, que o impacto além do artigo de publicação, do artigo, do livro, seja mais valorizado. Então, a gente vê que aquele que mais aumentou foi o impacto no bem público da pesquisa, pesquisa que beneficiam desafios globais, como como a Agenda 2030 dos ODS, pesquisa para grupos específicos, como pacientes, influência em políticas públicas. Então, está muito claro que a maior necessidade de mudança dos pesquisadores é a valorização do trabalho que vai para a sociedade, que vai para o meio ambiente, que vai para o nosso desenvolvimento global. E aí a gente, coletando todas essas informações, a gente consegue fazer duas análises interessantes. A primeira é, juntando tudo isso, quais são as prioridades que os pesquisadores esperam, quais são os indicadores que os pesquisadores esperam que sejam utilizados numa avaliação de pesquisa ideal. E aí é muito interessante a gente notar que, quando a gente junta tudo isso, o perfil dos indicadores utilizados não está tão diferente do que a gente observa hoje. Então, questões como revisão por pares, as métricas de publicação, a supervisão de alunos, ensino e mentoria, ainda está no topo da prioridade dos pesquisadores quando eles criam um cenário ideal de avaliação de pesquisa. Então, a gente já tem uma percepção de que, apesar de ter esse anseio por mudanças, as prioridades não mudam tanto. Porém, quando a gente vai olhar para esses mesmos indicadores e perceber o que é que muda mais, aonde está a principal anseio por mudança, aí são aqueles indicadores relacionados ao bem comum. E agora, caminhando já para o final da minha apresentação, quero trazer só algumas reflexões finais. A primeira coisa que a gente percebeu com esse exercício é de que existe esse desalinhamento que eu mencionei no começo entre os incentivos existentes hoje para a avaliação de pesquisa e o que a ciência aberta propõe, da gente abrir os resultados de pesquisa não só do artigo, mas também das bases de dados, dos protocolos, da própria revisão por pares, de tudo que o pesquisador produz, que aquilo seja amplamente divulgado, do desenvolvimento tecnológico e também da divulgação da pesquisa para a sociedade. E que, atualmente, as métricas quantitativas elas são mais preponderantes na avaliação dos brasileiros, mas que a nossa comunidade quer um futuro mais balanceado, um futuro no qual as métricas qualitativas também sejam utilizadas aliadas às métricas quantitativas, e que, de uma forma geral, os pesquisadores eles preferem uma manutenção do status quo no que diz respeito a quais são os critérios que devem ser prioritários na avaliação de pesquisa. Então, aquele maior foco nos indicadores relacionados aos resultados da pesquisa, relacionados diretamente àquilo que ele produz e que ele utiliza para comunicar a sua pesquisa. Porém, existe aquele desejo por mudança, e principalmente a mudança que vem a valorizar o que aquele pesquisador faz que tem impacto na sociedade, que tem impacto além dos muros das universidades, além dos muros dos institutos de pesquisa. Porém, uma coisa interessante, uma reflexão que eu trago aqui para vocês, é uma discussão importante sobre o tempo entre a implementação de uma política e a mudança da cultura do pesquisador. E aqui eu estou trazendo um exemplo do Reino Unido, através do REF, e da Austrália, através dos exercícios de avaliação de pesquisa que esses países fizeram e que eles foram pioneiros no sentido de agregar o impacto social, o impacto além dos muros da universidade, na avaliação de pesquisa. Só que, quando a gente vai olhar
para os principais aspectos que esses pesquisadores desses locais vão botar como prioridade, a gente ainda vê aquelas métricas relacionadas à publicação, a gente ainda vê aquelas métricas relacionadas ao impacto localizado na sua comunidade de pesquisa ou formação de recursos humanos. Então, a gente precisa ter em mente que até esses países que deram passos em direção à abertura da avaliação de pesquisa há 10, 8 anos atrás, os pesquisadores ainda têm uma percepção diferente da avaliação de pesquisa. Então, a gente precisa ter em mente de que o tempo de mudança das avaliações, das políticas de avaliação, é diferente do tempo de mudança da cultura de pesquisa. E para finalizar, como a gente trouxe no nosso white paper, eu também quero compartilhar rapidamente com vocês, que são as medidas que nós podemos tomar como comunidade para avançar essa discussão e que as minhas colegas vão expandir nas suas apresentações. Mas, em primeiro lugar, em relação aos pesquisadores, a gente acredita que pressionar pelo reconhecimento das diversas contribuições, tanto dentro das suas instituições quanto com as agências de fomento e os governos, é muito importante para que a gente possa fomentar essa discussão e realmente enxergar mudanças claras, assim como a CAPES está fazendo agora, e também se envolver com o diálogo, participar do diálogo. Por isso que um projeto como Métricas é tão importante, porque ele está, de fato, participando do diálogo e trazendo diversos atores para contribuir com essa discussão. Em relação às instituições, a gente acredita que é muito importante o desenvolvimento de recursos e materiais para ajudar os pesquisadores a navegar esse novo processo de avaliação, entender o que eles precisam gerar de relatórios, de que forma eles podem se preparar para quando eles passarem pelo processo de avaliação, que é diferente do que eles estão acostumados, eles possam realizar um bom trabalho e receber uma boa avaliação. E também incentivar a participação em iniciativas de reforma da avaliação de pesquisa, e iniciativas mais largas, mais amplas sobre o próprio ambiente de pesquisa. E, por fim, o que diz respeito a nós, as editoras? Então, trabalhar para desenvolver formas inovadoras de rastrear o impacto dos resultados de pesquisa, então, ir muito além das métricas de citação, olhar impacto em desenho de políticas públicas, olhar impacto em mídias não convencionais. Também melhorar a visibilidade das contribuições dos pesquisadores relacionadas ao trabalho editorial que eles realizam conosco. Então, como que a gente pode melhorar, dar mais visibilidade àqueles pesquisadores que estão nos nossos editorial boards, que participam das nossas revistas ou das séries de livros, e, por fim, também facilitar a publicação de diferentes tipos de resultados de pesquisa, porque não adianta nada a gente falar que é importante publicar os dados de pesquisa se a gente não oferece a tecnologia, se a gente não oferece os meios para que os pesquisadores possam fazer isso. Isso se aplica aos protocolos, isso se aplica aos desenhos experimentados, isso se aplica à própria revisão por pares, mas isso os meus colegas vão se aprofundar e com isso eu encerro a minha apresentação. João, muito obrigado. Eu quero te cumprimentar pela qualidade da apresentação, a estrutura dela e a objetividade. Em função do horário, eu já passo imediatamente a palavra à Mariana Biojoni. Muito obrigada, professor. Bom, eu vou colocar minha apresentação. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome é Mariana Biojoni. Eu sou diretora editorial para Springer Sou editora editorial da Springer. Hoje eu trabalho com portfólio regional da América Latina e também trabalho com portfólio global na área de ecologia e meio ambiente. Eu sou formada pela USP, mas já tem bastante tempo que eu saí da USP, né? E eu tenho trabalhado muito nessa área editorial. Eu comecei minha carreira na Cielo, depois eu passei por outros lugares, mas voltei para trabalhar no Brasil com a área com a Springer, né? E no começo eu fazia muito o que o João faz hoje, que é trabalhar com as instituições, e de alguma maneira eu ainda faço, trabalhando diretamente com a comunidade científica quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de publicação, de comunicação científica. Então, eu não quero repetir o que o João falou, mas eu queria dar uns exemplos de como nós estamos trabalhando hoje, né? Como é que essa área editorial, que é a minha responsabilidade, na região e fora da região, como é que a gente está ajudando os pesquisadores nesse processo de, seja revisão por pares, seja na ciência aberta. Então, eu vou principalmente falar sobre revisão por pares e ciência aberta, porque eu acho que são os dois pontos que a gente trabalha mais quando a gente fala na área de editorial, ou os dois pontos que a gente pode ajudar mais na parte de avaliação, ou de entregar, como o João disse, a gente não
gera indicadores, né? A gente não gera métricas, mas como que a gente pode ajudar a entregar o material para que outras métricas possam ser geradas e para que esses pesquisadores possam ser melhor avaliados, né? Então, acho que o principal ponto nosso é dizer que reconhecer e dar visibilidade ao trabalho dos pesquisadores nas diversas etapas do processo editorial é crucial para o avanço da ciência. Então, a gente precisa dos pesquisadores trabalhando com a gente para a gente poder desenvolver a ciência, para a gente poder fazer com que a informação que a gente está colocando lá fora seja uma informação validada, né? Então, por isso, nós, como editora, a Springer Nature, procura adotar abordagens transparentes e o reconhecimento do trabalho desses pesquisadores. É muito importante para nós que vocês saibam como a gente trabalha, o que a gente faz de importante ou não, e quais são os pontos importantes para a gente, né, durante esse processo editorial, e como é que a gente pode ajudar nesse reconhecimento, né? Acho que a pesquisa que o João traz mostra muito essa expectativa de que os pesquisadores sejam avaliados além das métricas tradicionais, né? E como é que nós, como editoras, podemos ajudar nesse processo. Então, eu começo falando sobre a revisão por pares, que, na verdade, passa por todo esse processo de incentivo à participação, como é que a gente traz esses pesquisadores para trabalhar com a gente, pela parte de transparência, como é que a gente faz esse processo de uma maneira clara, e o reconhecimento, como é que eu reconheço o trabalho desse editor. Por muito tempo, os pesquisadores trabalhavam com a gente como editores, como revisores, e não tinha nenhum reconhecimento desse processo. E hoje a gente trabalha, a gente se importa muito, a gente se preocupa em como fazer essa parte de reconhecimento, né? Então, a gente começa pela parte de treinamento, workshops, reuniões editoriais, onde a gente trabalha, onde a gente oferece um amplo apoio aos editores e revisores. Então, a gente começa treinando, a gente começa ajudando a treinar de maneiras diferentes, sejam cursos, sejam mentorias, como é que a gente faz para que essas pessoas que trabalham com a área editorial entendam o processo e possam trabalhar de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais transparente, o que eles estão avaliando, como é que eles estão avaliando, né? Existe uma preocupação muito grande em criar perfis mais detalhados dos editores que trabalham hoje nos nossos corpos editoriais, então, dar destaque à contribuição desses pesquisadores, quem são esses pesquisadores, o que eles fazem com a gente, no intuito também de tentar melhorar a contribuição ou o intercâmbio entre outras revistas, entre pesquisadores, grupos de pesquisa. Então, deixar muito claro quem é que está por trás das nossas revistas, né? Quem são esses pesquisadores que estão trabalhando com a gente. Incentivar um diálogo amplo e construtivo, sempre construtivo, entre os autores e revisores. Acho que muitas vezes a gente vê aqueles memes ou aquelas quadrinhos de revisão por pares, os revisores matando os autores, e não é bem isso que a gente quer, né? A gente quer um diálogo rápido, um diálogo claro entre pesquisador, entre autores e revisores, onde exista um crescimento, onde a gente possa realmente construir o avanço da ciência, né? Que seja uma coisa válida, que seja um processo importante, né? Implementar políticas editoriais claras, sobretudo a respeito dos conflitos de interesse. Então, o que é o conflito de interesse? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que dizer? Como é que eu reconheço que eu tenho um problema nesse por que se eu posso avaliar esse paper, se eu não posso avaliar esse paper, o porquê. Então, deixar claro o que acontece por detrás desse processo de avaliação. Definir claramente quais são os critérios de avaliação que eu estou usando para fazer a minha avaliação como revisor, né? Então, aí vem muito também o reconhecimento do trabalho dos revisores, né? Que eles tenham como agir através desses critérios, né, de avaliação. Depois, atribuir formalmente a contribuição de editores e revisores, né? E aí a gente trabalha muito com iniciativas como o Publons e Orchid, para ter certeza que o meu pesquisador que fez a avaliação de artigo, ele pode colocar no seu currículo, ele pode disponibilizar essa informação. A gente entra um pouco no que a gente chama de revisão por pares aberta, ou dentro da Springer, a gente vai ver um pouco mais para frente, da Springer Nature, a gente chama de revisão por pares transparente, que é divulgar os pareceres das revisões, né, o que foi feito, quais são os pareceres que foram feitos para aqueles artigos. Identificar a identidade dos revisores, desde que esses estejam de acordo com essa divulgação, nem todos os pesquisadores, nem todas
nem todo momento é certo para essa divulgação e nem todo mundo se sente confortável com essa divulgação, mas faz parte do que a gente chama desse processo de revisão aberta, né? Então, existir essa possibilidade, pelo menos, que vai dar visibilidade maior ainda ao revisor, né? E os programas de incentivo e recompensas para esses revisores. Então, a gente discute muito como é que a gente pode incentivar e reconhecer os revisores sem criar mais problemas ou sem criar maiores gaps entre as diferentes áreas e diferentes regiões que estão trabalhando com a publicação científica, né? Então, eu falei um pouco em treinamento, eu queria mostrar algumas coisas que a gente especificamente faz dentro da Springer. Então, um programa que a gente leva muito a sério, que a gente tem muito, é a parte de o treinamento, né? Os tutoriais para autores e para revisores. Então, como é que a gente pode ajudar esses pesquisadores que estão chegando? Quando a gente fala com os pesquisadores mais experientes, não é, eles já passaram por todo esse processo, eles sabem fazer uma boa revisão, eles sabem identificar um bom artigo, né? Mas como é que a gente faz para trazer essa geração nova para trabalhar com a gente? Como é que a gente treina esses novos pesquisadores, né? Como é que a gente faz com que eles possam realmente exercer essa função, que eles podem ser avaliados mais para frente, mas de uma maneira cômoda? Então, treinamento eu acho que é uma coisa muito importante que nós, como editores, podemos fazer. Então, a gente tem vários cursos internos e externos, online, gratuitos, para que as pessoas aprendam a fazer peer review, às vezes a gente faz workshops práticos de revisão por pares. A gente tem programas dentro da Nature, por exemplo, das revistas da Nature, onde a gente faz mentoria com os pesquisadores novos, então a gente traz novos pesquisadores ou young researchers para trabalhar com a gente, e essa pessoa vai estar pareada com um pesquisador mais experiente, que vai mostrar todo o caminho, que vai explicar como é que faz a avaliação. Então, a nossa ideia é que a gente possa ir passando essa informação de um grupo para outro grupo, e que a gente possa estar gerando um grupo cada vez mais experiente e confortável com o que é revisão por pares. Muitas vezes a gente conversa com um pesquisador que não se sente apto, que não se sente confortável a fazer uma revisão por pares, por falta de experiência ou porque nunca realmente precisou trabalhar com isso, né? Aqui eu mostro um pouco uma das coisas que a gente faz muito fluidamente ultimamente, é a parte do ORCID, né? Então, entregar para a ORCID as informações dos revisores que trabalharam com a gente é uma coisa importante, então você pode realmente deixar de maneira pública essa informação, o que foi feito. A parte de revisão por pares, eu acho que esse ano foi um ano para a gente bem, não sei se importante, mas inovador. Desde 2016, a Nature, principalmente a Nature Communications, trabalha com revisão por pares aberta. No começo, a Nature Communications trabalhava de maneira opcional, quem queria fazia, aceitava essa opção. Em 2022, a Nature Communications começou a fazer isso de maneira obrigatória, mandatória, todos os artigos eram publicados com as suas revisões, era feita uma revisão por par aberta, e a partir desse ano, a gente passa isso para todo o portfólio da revista Nature. Então, todas as revistas Nature hoje vão ter peer review aberto, né? Então, a nossa ideia é que a gente possa ajudar a melhorar as revisões que estão sendo feitas. E depois o professor Jacques mencionou a ciência aberta, né? E a gente trabalha com várias partes, né? Eu sempre digo, quando eu falo com os editores, com a comunidade acadêmica, que ciência aberta não é só o acesso aberto, né? Existem vários pedacinhos dele. A gente, óbvio que a Springer, como editora, acaba trabalhando muito mais com o que é o acesso aberto, mas a gente tenta trabalhar também com várias outras pedaços dessa grande equação que é a ciência aberta, né? Então, os repositórios de pré-prints, eu acho que é uma coisa super importante, que a gente valoriza e a gente incentiva o uso do pré-print para poder acelerar a disseminação da informação. Muita gente não entende que você pode colocar um artigo no pré-print e ainda publicar numa boa revista, então essa é uma parte importante de ter certeza que essa informação vai estar circulando. A parte de compartilhar dados, né? Então, como é que a gente pode ajudar a compartilhar dados, protocolos, códigos, métodos de pesquisa, como é que a gente faz para que essa informação circule de maneira transparente, que ajude na reprodutibilidade da pesquisa, né? A própria parte de acesso aberto, hoje,
a gente pode dizer que, orgulhosamente, a Springer Nature publica mais de 50%, ou pelo menos 50% da sua publicação em acesso aberto, então os nossos artigos, a gente está aumentando cada vez mais essa publicação em acesso aberto, e a participação em comunidades de ciência aberta, né? Visibilidade, colaboração do nosso trabalho com os trabalhos dos pesquisadores. Então, só alguns exemplos, eu falei em preprint, a Springer Nature trabalha com Research Square, que é uma outra empresa da área de informação, de conteúdo, fazendo um repositório. Então, hoje, a gente dá a opção para os nossos pesquisadores que não têm repositórios de área ou que não têm repositórios de instituições, que queiram colocar os seus artigos diretamente e de maneira rápida no repositório, quando ele faz a submissão do artigo para as nossas revistas, ele já pode trabalhar com esse repositório que chama InReview. Open Data, a gente não só ajuda as pessoas a entenderem como eles tratam o dado, né, como é que tem que ser feito esse processo, mas também a gente ajuda a encontrar informações ou encontrar repositórios, se necessário, a gente ajuda a arrumar as ferramentas para que esses dados possam ser distribuídos, né. Protocolos, como eu tinha mencionado, é um dos projetos que a gente tem para disponibilização dos protocolos dos pesquisadores. E daí eu termino aqui. Eu fui um pouco mais rápida com os slides do que com a fala. Muito obrigado, Mariana. Obrigado mesmo, inclusive por esses insights sobre as inovações que estão sendo implementadas. Eu vou deixar os comentários para meus colegas Marisa Weber e Luiz Nunes. André, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Jacques. Eu vou começar a compartilhar aqui. E também vou me apresentando para vocês. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Andréa Gonçalves. Eu sou também bibliotecária, formada pela USP. Tenho um mestrado em biblioteconomia também pela Unirio, onde eu trabalhei com métricas alternativas. E agora terminando um doutorado no IBICT, UFRJ, na área de ciência de comunicação, estudando as revistas latino-americanas e a internacionalização dessas revistas. Então, tenho aí uma boa trajetória estudando a comunicação científica, e aqui na Springer Nature, que eu estou há uns 3 anos, eu trabalho como gerente de desenvolvimento de contas para a América Latina, onde eu dou apoio para os nossos clientes institucionais, principalmente as bibliotecas e os usuários das bibliotecas, que são os pesquisadores, né, que utilizam os nossos conteúdos para a implementação dessas soluções de pesquisa nas bibliotecas e que atendam também aos pesquisadores, né? Sobretudo incluindo a área de educação de usuários, que serve tanto para os bibliotecários como também para os usuários, né? Sobre temas de importância para a comunidade acadêmica e bibliotecária. Então, nessa apresentação de hoje, eu queria trazer para vocês alguns pontos sobre contribuições que as bibliotecas podem dar para a avaliação da pesquisa, pensando principalmente nesses dados que a gente viu do relatório que o João apresentou para vocês, né? Se vocês lembrarem lá no último slide que o João apresentou, falando sobre como as instituições podem apoiar a avaliação da pesquisa, né, eu vou destacar aqui 3 pontos, que seriam desenvolver os recursos e materiais de treinamento para ajudar os pesquisadores nesses novos processos de avaliação, investir nos sistemas que possam agilizar esses processos e incentivar a participação dos pesquisadores em iniciativas, promovendo também melhores práticas, né? E acho que dentro desse combo, aí a gente pode ver como as bibliotecas podem apoiar a avaliação da pesquisa em relação principalmente aos recursos e materiais de treinamento, porque a educação de usuários é um ponto importante que as bibliotecas fazem dentro das instituições, os sistemas com os quais as bibliotecas trabalham, que estão intimamente ligados com tudo que tem a ver com informação dentro das instituições, e também promovendo melhores práticas de pesquisa. Então, eu vou tocar esses 3 pontos com alguns exemplos de como as bibliotecas podem contribuir, tá? Começando assim, em termos de recursos e materiais de treinamento, aqui eu vou incluir tudo que tem a ver com informação que possa ser disseminada através da biblioteca, tá? E uma das primeiras informações que eu acho que precisa estar presente na biblioteca, primeiramente, é sobre as políticas institucionais. E um dos resultados da pesquisa diz que mais ou menos metade dos pesquisadores não sabia se a sua instituição está inscrita em alguma iniciativa de reforma de avaliação da pesquisa. E isso é um dado preocupante, porque quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente não tem como aproveitar isso, né?
Então, primeiramente, as bibliotecas precisam conhecer essas políticas institucionais para poder disseminar essa informação para os pesquisadores em diferentes canais de informação, e é também muito importante que as bibliotecas participem no desenvolvimento dessas políticas institucionais, tanto políticas de avaliação, como também políticas de acesso aberto, políticas de publicação, porque os sistemas da biblioteca estão muito ligados à implementação dessas políticas, né? Se a gente pensar, por exemplo, que as bibliotecas são majoritariamente responsáveis pelos repositórios institucionais, onde a produção acadêmica fica depositada. E agora, com o crescimento dos acordos transformativos para publicação em acesso aberto, também as bibliotecas ficam, na maior parte das vezes, responsáveis pela gestão dos APCs, pela publicação em acesso aberto, etc. Então, essas políticas, elas vão impactar diretamente no trabalho da biblioteca. Por isso é importante que as bibliotecas estejam, sim, envolvidas nesse desenvolvimento de políticas. Um outro ponto é em relação ao impacto da pesquisa, né? Como o João trouxe, vocês podem ver no relatório, os pesquisadores, eles expressam preocupações também sobre o processo de avaliação, sobre a dependência das métricas, a dificuldade de avaliar o impacto social da pesquisa, como foi colocado aqui no chat também, essa dificuldade, né? Então, nesse trabalho de educação de usuários, as bibliotecas também podem trazer essa questão do que é o impacto da pesquisa, quais são as diferentes formas de abordar o impacto da pesquisa e fazer essa discussão na comunidade, inclusive explicando quais são os sistemas de avaliação, como eles impactam na produção dos pesquisadores, que outros tipos de impacto podem ser gerados e avaliados, né? Inclusive incluindo a visibilidade para o público, as políticas governamentais, a produção de patentes, a capacidade produtiva e etc., né? E mais especificamente dentro do impacto da pesquisa, porque talvez a gente esteja expandindo demais aí o universo da biblioteca, é falar sobre as métricas de avaliação. Porque aí sim os bibliotecários, existem muitos bibliotecários que se especializam, né, em estudos métricos de indicadores, e como a gente viu, né, os pesquisadores ainda utilizam e valorizam as métricas como fator dominante da forma como eles são avaliados, né, usando as métricas de publicação. Então, a biblioteca ela está muito bem posicionada para oferecer esses cursos e treinamentos sobre estudos métricos, sobre o uso de métricas para avaliação da pesquisa e também para assessorar os pesquisadores sobre como eles vão obter essas métricas, como eles vão interpretar os resultados dos indicadores bibliométricos em cima da sua pesquisa e utilizar esses dados para os seus relatórios, né, os relatórios onde eles vão solicitar financiamento, onde eles vão solicitar um avanço de carreira e etc. Mas é claro, a gente tem que pensar também que nem todas as bibliotecas vão ter especialistas nessa área, né, que possam prover esses conhecimentos, sempre podem se conectar com outros colegas, porque a gente é uma classe bastante unida e bastante conhecedora, mas minimamente também a biblioteca pode oferecer bibliografias sobre métricas e sistemas de avaliação, né, e disseminar essa bibliografia para a sua comunidade acadêmica, para que eles conheçam, tenham mais informação sobre esses assuntos, né. E aqui também eu cito novamente esse Research Assessment Toolkit que o João comentou já, que a Nature produz, que é uma coleção de artigos sobre avaliação da pesquisa, né, como um exemplo de bibliografia que pode ser disseminada dentro das instituições. E também em termos do impacto para o bem comum, que é uma expectativa grande que os pesquisadores demonstraram a partir dessa pesquisa, né, a biblioteca também pode apoiar na publicação e também na promoção dos artigos publicados, né, dos materiais publicados sobre desafios globais, desafios locais, sobre os ODS, sobre políticas de diversidade, equidade e inclusão e também políticas públicas, né? Esse a gente percebe que é um anseio dos pesquisadores. Então, quando existe esse tipo de resultado, é importante que a biblioteca também apoie na promoção desses resultados junto à sociedade. Em relação aos sistemas, né, que eles podem utilizar, como eu mencionei, a biblioteca geralmente já trabalha com sistemas de informação, com destaque aqui para os repositórios institucionais, e essa é uma fala que foi tirada também do relatório, né, no depoimento de um pesquisador brasileiro da área de ciências biológicas e da vida, aí expressando a sua preocupação com a necessidade que os pesquisadores brasileiros têm de colocar os dados em diferentes sistemas, em diferentes bases de dados que não se conectam uma com a outra, para poder serem avaliados, né? E nesse sentido, pensando
na questão dos repositórios institucionais, os repositórios eles podem ser utilizados também como uma forma de controle da produção que vai permitir a geração de relatórios, né? Então, o que as bibliotecas podem fazer para colaborar é contribuir para o desenvolvimento e a qualidade dos metadados que são depositados nesses repositórios institucionais, incluindo também o seu intercâmbio de dados com outros sistemas para facilitar a geração desses relatórios. E mais além dos repositórios institucionais de conteúdo, também trabalhar no treinamento dos pesquisadores sobre como preparar e compartilhar os dados de pesquisa, né? Porque quando a gente fala outra vez sobre ciência aberta, sobre compartilhamento de dados, não é tão simples como simplesmente colocar uma planilha de Excel dentro de um repositório, né? Esses dados eles precisam ser preparados de uma forma correta, eles precisam seguir determinados critérios e eles devem ser colocados em repositórios corretos. Então, a biblioteca também é um agente que pode facilitar o acesso a esses repositórios e facilitar o acesso a diretrizes claras sobre as políticas e as expectativas de depósito, tanto de documentos quanto dados, para os pesquisadores das instituições, né? E, por último, mencionar a questão das melhores práticas, né, onde o apoio das bibliotecas também é fundamental. As bibliotecas sempre estiveram muito ligadas ao avanço do conhecimento e da pesquisa e são cada vez mais instituições, assim, organizações capazes de gerenciar sistemas complexos de informação. Tem ajudado muitos pesquisadores a se adaptar a esses novos cenários, não só da avaliação, mas do conteúdo digital, de outras formas de acesso à informação. Então, a avaliação da pesquisa também pode fazer parte da missão da biblioteca. Eu acredito que os bibliotecários, pela formação que têm, sobretudo os bibliotecários acadêmicos e universitários, eles estão bem posicionados para promover e facilitar essa transição para os novos modelos de avaliação. E na Springer Nature também, a minha equipe, né, a gente trabalha muito próximo às bibliotecas, oferecendo recursos e ferramentas que possam ajudá-los nesse papel, né? E vou terminar aqui só deixando alguns breves exemplos, né, sobre nosso trabalho promovendo a publicação em acesso aberto, como a Mariana já falou. A gente tem um grande trabalho de acesso aberto já há mais de 20 anos, que tem se expandido cada vez mais nos últimos anos com a assinatura de diversos acordos de publicação em acesso aberto em instituições de todo o mundo e se expandindo cada vez mais agora na América Latina. Também o nosso apoio para os autores na publicação de dados, que talvez seja um trabalho que o pesquisador não vá fazer diretamente, mas a biblioteca pode mediar através desses recursos que a Springer oferece, né, como repositórios e tutoriais sobre preparação e depósito de dados, e também a parte de integridade na pesquisa, que acho que a gente ainda não tocou nesse assunto aqui nesse fórum, mas acredito que deve ser parte também das preocupações do Grupo Métricas, a integridade na pesquisa. A Springer também oferece uma série de recursos e tutoriais para os pesquisadores, incluindo uma introdução no nosso site aberto, né, que é um curso rápido de 45 minutos de introdução à integridade da pesquisa, e dentro da plataforma Nature Masterclasses, que é uma plataforma de formação para o pessoal acadêmico, existe um dos cursos que é gratuito, que é um curso sobre integridade na pesquisa e ética na publicação. É um curso de 8 horas que o pesquisador tem acesso a todo o conteúdo, inclusive ao certificado no final, e ele só tem que se registrar na plataforma para ter acesso de forma gratuita a esse curso completo, que é feito por especialistas, editores da Nature e de outros órgãos ligados à ética na publicação. Porque isso é necessário para todas as áreas e para todos os tipos de pesquisadores. Então, a gente tenta cada vez mais fomentar esse tipo de compartilhamento de conhecimento com a nossa comunidade. Então, é isso. Muito obrigada pelo espaço e vamos, então, para os nossos debates. Obrigada. Muito obrigado, Andréa. Eu acho que você representou muito bem essa comunidade que você chamou de bibliotecários e bibliotecários, mas que são verdadeiros curadores de conteúdos, curadores de conhecimento, porque hoje não são somente livros, mas todo o espaço digital que deve ser cuidado. E com isso, sem demora, vou passar a palavra à professora Marisa Beppo, em seguida ao professor Luiz Nunes, lembrando que todo esse material está sendo devidamente gravado. Os conteúdos mencionados pelos apresentadores e apresentadoras será colocado à disposição
Lembro que os integrantes do Projeto Métricas, especialmente do sexto curso, são multiplicadores, portanto, vocês poderão se apropriar desses conteúdos para reuniões dentro das suas próprias instituições e, com isso, dialogar com pesquisadores, com gestores e com os curadores de conhecimento, que são os bibliotecários e bibliotecárias. Sem demora, então, professora Marisa Beppo, pelos seus destaques e seus comentários. Muito obrigada, professor Jacques, pelo convite. Queria parabenizar, primeiro saudar todos, né, e todas que estão aqui nesse fórum. Agradecer ao João, a Mariana e a Andréa pela apresentação e pelo trabalho bastante interessante, né, apresentado. Saudar aqui meu colega, professor Luiz Nunes também, a colega de debate. E o material aqui apresentado tem realmente um alinhamento muito forte com o trabalho que o Grupo Métricas tem feito ao longo do tempo, né? Nós começamos falando, debatendo como medir impacto, né, de uma determinada pesquisa, evoluímos um tanto em algumas das ameaças que andam acontecendo, e nos deparamos com a questão de que existem algumas tendências de mudança, mas realmente para que direção nós vamos mudar ainda é uma questão, né? Um ponto de interrogação a ser respondido. O que nós sabemos é que qualquer avaliação tem um fator indutor muito forte, né? Qualquer pesquisador, qualquer profissional que sabe que vai ser avaliado e como vai ser avaliado, induz seu comportamento naquela direção. Então, não é exatamente o que as grandes editoras fazem, mas as grandes editoras entram nesse circuito em que estes autores acabam sendo avaliados no momento de um fomento, no momento de uma progressão, no momento de uma contratação, no momento de qualquer situação em que ele tenha que passar por uma régua, ele ou ela, né? E aí é que tem tido um grande debate mundial mesmo, porque alguns categorizam que o sistema atual, muito quant, está levando a uma exaustão do sistema, né? Exaustão em que sentido? Numa situação em que a gente tem muita gente focada por uma questão de que nós não paramos de contar, né? E talvez parar de contar seja uma situação extremamente importante, para a gente realmente poder ponderar e trazer o quali que vai se somar ao quant. Isso já é falado desde Leiden, enfim, uma das reações que o João já colocou no seu texto inicial é a importância do movimento que o Dora, né, fez como uma situação de divisor de águas para dizer, nós precisamos mudar essa situação, né? Os próprios geradores de conhecimento que estão fazendo as publicações também estão passando por problemas de saúde mental, por problemas de excesso de competitividade, competição, em vez de colaboração, que deveria ser o principal moto aí dessa questão, né? Então, o que vocês trazem tem de interessante a questão de como nós vamos avaliar, e isso é algo que os órgãos avaliadores têm que colocar. Então, como nós já debatemos anteriormente, a CAPES, o CNPq, os nossos concursos internos têm que parar de contar e olhar realmente a qualidade daquilo que é apresentado. Não existe tarefa fácil nesse sentido, não existe uma proxy muito clara, porque no momento em que a unidade de trabalho, a unidade quantificadora do trabalho passou a ser o artigo, e a qualidade do artigo passou a ser medido pelas suas citações, o que lá no início, quando Garfield colocou como uma possibilidade de medida, talvez, né, o mundo em 68, 69 fosse um mundo em que nós íamos até a banca de jornal comprar um jornal para ler, era a nossa principal forma de nos informarmos, e hoje não é mais assim, né? Então, lá no início, em que a gente começava a fazer citações para debater conhecimento,
a gente citava muito mais os pensadores, né? Os cientistas, era uma protocitação, né? Só lembrar dos filósofos, né? Como a gente debatia muito mais e citava muito mais ideias do que necessariamente a unidade do paper, né? E isso tudo acabou evoluindo para um volume muito grande quantitativo, numa métrica que é muito usada, que é a parte de citações, que hoje já não é fator somente de qualidade, a gente está medindo uma popularidade do paper, o que não necessariamente é uma qualidade. Nós precisamos achar um ponto onde esses órgãos avaliadores vão olhar com muito cuidado esse quant. Alguns artifícios ou algumas ferramentas já estão sendo usadas para isso, saturação, por exemplo. Dizem em algumas áreas que mais do que X nós não contamos, né? Ou que nós vamos também acessar o impacto de outra maneira. Acessar impacto, entretanto, é algo muito difícil. A própria Nature fez um vídeo lindíssimo que eu citei em outros fóruns aqui do Métricas, que, por exemplo, utilizava o famoso paper sobre a estrutura helicoidal do DNA, né, do Watson Crick e a Rosalind, que, na verdade, só foi saber muito mais tarde o impacto desse tipo de paper, que, se não me engano, ele tem uma página só, né, de informações. E é um paper transformador, porque ele teve impacto não só na área de biologia, mas em todas as áreas, inclusive de sociologia, o que for, porque começou a se falar também de ética, desse tipo de mudança, né, conhecimento. Então, impacto é algo que nós temos uma limitação de entender também. Às vezes a sociedade não está preparada para ver o impacto que aquele conhecimento pode vir a ter. Então, nós estamos frente a um problema extremamente complexo, e eu acho muito bom que uma editora com vulto, na verdade, da Springer Nature, esteja conosco nesse debate para fazer evoluir, né, essa questão de como medir qualidade e impacto. Nós sabemos que, por citação, acaba sendo muito maior nos veículos de acesso aberto, aqui eu não vou falar de ciência aberta, mas de acesso aberto, muito de práticas predatórias tem se avolumado, né? Inclusive com editoras com perfis altamente duvidosos, que eu não vou nomear por uma questão ética, mas que devem estar se colocando de uma maneira muito preocupante também para o universo da Springer Nature, né? Então, eu acho que são esses os principais pontos que eu queria colocar. É um somatório mesmo dos avaliadores mudarem esses critérios, deixar de contar demasiadamente as coisas e contar com a editora como uma principal, o professor Jacques já usou essa palavra, uma curadoria de credibilidade daquela informação que está sendo publicada, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai passar por profundas mudanças nos próximos anos. Não sabemos como a comunidade toda vai se portar para que a gente possa diminuir os impactos negativos do que essa prática de contagem simplesmente está levando, mas é muito bom realmente ter esse debate e ver os nossos 3 colegas aqui da Springer Nature podendo debater esse tipo de conteúdo conosco. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Marisa. Sem demora, eu passo a palavra ao professor Luiz Nunes. Em seguida, verificaremos se tem perguntas ou comentários. Farei um comentário muito breve sobre os impactos, além da avaliação da pesquisa, que essa nossa discussão traz. Em primeiro lugar, aonde se inserem nossas instituições na construção do conhecimento da ciência e tecnologia de informação. E segundo, quando o João mencionou aquela dimensão do bem comum, como isso dialoga com a nossa responsabilidade de prestar contas à sociedade, porque a sociedade tem muito interesse de ver a ciência evoluindo, mas a sociedade também tem interesse em saber como a ciência ajuda a enfrentar
as crises e desafios do momento atual. Portanto, essas são duas dimensões complementares. Professor Luiz Nunes, a palavra é sua. Muito boa tarde, eu tenho muita satisfação em estar aqui. Eu acho que todos que estão assistindo essa apresentação vão concordar comigo que o tempo até agora foi muito bem aproveitado. Então, eu vou tentar ser breve para que continue com a mesma opinião. Então, deixe-me começar com a apresentação do João, que eu achei fantástica, né? Faz um resumo muito conciso e interessante de uma coleção de dados que tem vários aspectos interessantes a serem mencionados. E, para benefício de todos os participantes do projeto Métricas, incluindo os estudantes do curso, eu vou tentar fazer aqui um pequeno desenho mental do que foi apresentado, pensando que os dados que foram coletados se referem a 3 eixos da avaliação. A avaliação tem esses eixos que são bem conhecidos. Eu chamo a atenção que semana passada o professor Jacques fez uma apresentação no Conselho Universitário da USP que expôs essa questão de maneira fantástica. Eu recomendo a todos assistir com muita atenção o que foi dito ali. Mas os eixos que eu me refiro são, primeiro, ao eixo da avaliação dos resultados. Estou usando a nomenclatura sua, professor Jacques. Dos resultados da pesquisa. O outro segundo eixo se diz respeito à avaliação do bem que a pesquisa traz para o próprio ambiente de pesquisa. E o terceiro eixo é o bem que a pesquisa traz para a comunidade social que nos envolve. Muito bem, nessas 3 direções, devemos ver que ao longo de cada eixo, a gente pode ir de um extremo quantitativo para um outro extremo qualitativo. Tá? E isso torna o espaço aí multidimensional e extremamente rico. Os resultados da pesquisa que a Nature conduziu nos mostram que no eixo da avaliação de resultados há uma boa satisfação. Os pesquisadores, de maneira geral, estão contentes, uso a palavra do João, estão contentes com o status quo da avaliação ao longo desse eixo. Ao longo do eixo da avaliação das contribuições para o bem da comunidade, a situação não é tão confortável, né? Há um certo descontentamento. E aí nós podemos perguntar por quê que há um certo descontentamento, sendo que, de certa maneira, essas afirmações são disponíveis e podem ser levadas em conta na avaliação. Né? Quem abre o currículo Lattes de um pesquisador encontra lá o número de estudantes que ele orientou em doutorado, quantos pós-docs supervisionou, por exemplo. E isso daí não é, apesar dessas informações serem levadas em conta na avaliação, a comunidade não está satisfeita com isso. Eu entendo que isso acontece porque essas avaliações, tipicamente, são quantitativas, tá? E é muito difícil ir além do quantitativo nesse aspecto. Eu orientei 10 alunos, orientei bem e orientei mal. Há maneira de se ver isso daí, mas, em geral, não é muito levado em consideração. E quando se trata da avaliação do bem para a comunidade, aí a avaliação qualitativa é ainda mais difícil. Mesmo a quantitativa é mais difícil, mas a qualitativa é difícil. Né? Então, está aí um desafio para os nossos estudantes do curso de métricas de tentar achar soluções para esses problemas. Como avaliar qualitativamente melhor as contribuições para o bem acadêmico e para o bem social. Tá? Deixo isso daí como um repto para as discussões que aparecerão ao longo do curso. Podemos começar hoje. Vejo até aqui na minha frente uma pergunta encaminhada pela Heloísa Olgado, que diz: é um desafio medir o bem comum.
esse impacto social, econômico e ambiental das pesquisas, sem dúvida. Tá? E aí está, dito de outra maneira, o desafio que eu estou lançando. Bom, devo mencionar que a apresentação da Mariana é muito interessante. Na primeira parte, ela dá uma contribuição para essa questão da métrica. Né? Se os pesquisadores puderem ser avaliados por uma componente que é muito importante do seu trabalho, que é a revisão de pares, e o trabalho editorial também, só que o trabalho editorial atinge uma comunidade menor, mas a revisão de pares é uma atividade muito comum entre os pesquisadores e, a meu ver, é tão importante quanto a atividade de pesquisa propriamente dita. E saber que a Springer está tomando medidas para que isso seja melhor reconhecido é uma notícia, para mim, muito interessante. Tá? E, por fim, eu vou me referir à apresentação da Andrea. Essa eu achei uma maravilha, tá? Porque eu entendo que o papel da biblioteca está no momento de indecisão. Tá? A biblioteca, no passado, tinha um papel muito bem definido. Estavam lá os livros, isso desde o tempo da Biblioteca de Alexandria era assim. Tá? E agora, de repente, tudo isso daí, um par de décadas, virou de perna para o ar. Tá? E a biblioteca tem que encontrar um novo caminho. Então, eu leio a mensagem da Andrea como dizendo, olha, o papel da biblioteca agora é ser um centro de avaliação do conhecimento. E isso daí pode ser feito ao longo desses 3 eixos que eu mencionei. E eu gostaria muito, André, que você fosse chefe da nossa biblioteca. Né? Infelizmente, eu acho que isso não é possível. Mas com essa observação, eu vou encerrar aqui minha participação para sobrar algum tempo. Obrigado. Não há dúvida. Olha, eu acho que nós fomos blindados por 2 comentários, destaques e comentários absolutamente valiosos para essa nossa reflexão. Que seja no tema do monitoramento do bem comum, e isso significa já a pesquisa ser concebida conversando com seu destinatário ou beneficiário. De nada adianta produzir algo para depois, então, dizer quem vai chegar a isso. Claro que nós temos uma ciência básica que não pode se alinhar com essa preocupação, temos atividades que devem partir de dentro para dentro, são discussões com pares, mas quando nós temos uma atividade de ciência aplicada, é bom nós ouvirmos o destinatário, beneficiário do nosso conhecimento, enquanto estamos construindo o processo. Segundo, essa preocupação que nós acabamos de ouvir de capacitar os integrantes de corpos editoriais, de avaliadores, nos parece que isso tem que começar muito cedo na carreira de uma pesquisadora, de um professor. Nós lembramos em outros foros que o professor entra para ensinar, pesquisar e fazer extensão, mas ele vai aprender a avaliar na prática. E se temos tutoriais, como foi citado pela Mariana, que são tutoriais que podem ajudar, eu espero que possamos disseminar isso muito rapidamente. E, finalmente, o ponto que o Luiz Nunes colocou na questão da curadoria do conhecimento. Quer dizer, um dos temas que hoje as bibliotecas têm, nós estamos acompanhando isso na Biblioteca Gita e José Mindi, é o que digitalizar, como digitalizar para tornar a curadoria do conhecimento, também o conhecimento acumulado, vindo do passado, de acessibilidade universal. E, ao mesmo tempo, fazer o que o Luiz acabou de mencionar, que é a questão da avaliação da qualidade e zelar pela adoção de práticas que a professora Marisa também se referiu, com esses Leiden, Manifesto de Leiden ou a Declaração Dora. Com isso, nós estamos a 10 minutos do encerramento formal do nosso encontro. A comunidade métrica sempre tem uma prática de permanecer na sala por 5 a 10 minutos, sem gravação, para comentários informais, mas nesses 10 minutos nós vamos ver se temos alguma pergunta ou observação. Nós temos elogios que foram feitos, muito bem. Então, com isso, eu queria deixar a professora Maria Alice, fazer o seu comentário de viva voz, se ela está entre nós.
Professora Maria Alice Zajur Coelho, a senhora está conosco? Quer fazer o seu comentário? Por favor. Boa tarde, professor Jacques, boa tarde a todos. Queria agradecer, né, obrigado por abrir a palavra. Queria agradecer aí aos expositores, foi muito bom mesmo, gostei bastante. E o que eu pontuei é que o João trouxe essa diferença do tempo, né, do timing entre a implementação e a decisão. De uma avaliação, de um sistema de avaliação e a mudança da cultura na comunidade que vai ser avaliada. A gente tem vivido isso, nós fizemos um trabalho, né, o Grupo Métricas Sabe, eu fui aluna do grupo, nós fizemos um trabalho, fizemos essa implementação, a primeira rodada foi feita agora, e a maior observação que a gente teve foi justamente isso, né, o quanto quando você muda os critérios de avaliação para mais qualitativos ou mais quantitativos, seja a régua para onde ela vá, como a cultura da comunidade ela demora para absorver isso, por mais reuniões que se faça, por mais que se explique, por mais que se coloque. E como eu reforço o ponto que a professora Marisa colocou, como é importante o papel desses atores externos, que são teoricamente externos, que são as editoras, nesse processo. Aparentemente são externos, mas não são tão externos assim. Então, eu gostei muito de ver essa sua observação, João, e agradeço a apresentação, foi realmente muito boa de todos. Muito obrigada. Professora Maria Alice, obrigado. Eu vou passar a palavra à professora Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas da USP, e, em seguida, vamos apresentar, então, na ordem, primeiro o João, depois a Andréia, e nós vamos passar a palavra à Mariana para encerrar a nossa sessão. Mas primeiro, Denise Casati, a palavra é sua. Obrigada, professor. Agradeço a todos, foi realmente excelente o encontro, e quando eu vi essa análise do professor Luiz, né, a respeito dos eixos, me parece muito nítido pensar também visualmente em termos do tripé que sustenta as universidades públicas, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, quando a gente olha para os dados trazidos pelo João, né, me parece que fica muito evidente que há ali, de fato, na avaliação, uma presença forte de aspectos relacionados à avaliação da pesquisa em si, né, e das métricas que são usadas nisso. Há aspectos de ensino que são também valorizados, não tanto quanto, né, os pesquisadores gostariam, e eu acho que as instituições também, e todos que trabalham para o bem da ciência, mas eu acho que onde o tripé fica manco, né, a gente costuma usar muito essa frase, né, o pé da extensão, né? Então, a extensão universitária que a gente pode, eu brinco que sem comunicação não há extensão, né? Mas a comunicação também é parte da extensão. Então, quando a gente fala de engajamento, de atividades de engajamento com a sociedade, de atividades de divulgação, de atividades de tornar o benefício, né, daquela pesquisa acessível para alguma comunidade qualquer que seja, a gente está falando de extensão de alguma forma, né? Quer seja por meio de projetos que são desenvolvidos diretamente com a comunidade, quer seja por meio de ações que levam ao conhecimento público o que é feito em termos científicos, né, de desenvolvimento científico, quer seja ciência básica ou aplicada. Então, eu fiquei pensando muito que, ao assistir todas as apresentações, me parece nítido, né, o quanto que a gente precisa fortalecer os aspectos relacionados à extensão universitária. Só isso. Obrigada. Obrigado, professora Denise. Antes de passar a palavra ao João, para os últimos minutos, convém observar que a FAPESP está mudando. Naquelas propostas primeiras, no edital, para o que eles chamam do edital para os primeiros pesquisadores de primeira apresentação, nós vamos encontrar lá, o último item já pede os indicadores de impacto de cunho econômico, social, ambiental e, eventualmente, até cultural. Portanto, conforme já foi dito, o papel das agências é determinante. No caso da FAPESP, isso já começou a mudar. Desde a entrada do professor Márcio, já se percebe essa preocupação do que foi chamado nessa apresentação do bem comum, quer dizer, o bem para a comunidade que nos financia. João, Andréia e Mariana, em seguida nós encerramos a gravação. Tudo que eu falo vai sair do vídeo.
o Pedro tem a capacidade de manter somente o conteúdo de qualidade. Então, por favor, João, agora teus comentários, depois da Andréia e a Mariana encerra, antes do nosso cafezinho, que é a informalidade depois da gravação. João. Perfeito, professor, muito obrigado. E também gostaria de agradecer a todos os comentários, todas as contribuições que a comunidade do Métricas fez. Fico muito contente de perceber, de ver esse reconhecimento de vocês da nossa participação nessa discussão, porque realmente é algo que a gente busca construir junto com a comunidade. Não se trata de ser uma editora somente para receber manuscrito e publicar, mas sim de ser co-criador das soluções, de ser um participante ativo da comunidade de pesquisa, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Esse realmente é o nosso objetivo, muito maior. Brevemente, para a gente não passar do horário, eu só queria fazer um comentário em cima do que a professora Marelice falou sobre essa questão do tempo de cultura. Eu acho que, para mim, o melhor exemplo é o fato de que o Dora foi de 2012, a gente já tem aí 13 anos, e se a gente for conversar em qualquer universidade, com qualquer pesquisador, como o fator de impacto ainda está no topo da prioridade dos pesquisadores, assim, e a gente já está discutindo o quão ele não é relevante para avaliação de um artigo, o fator de impacto da revista onde ele foi publicado, mas ainda assim, 13 anos depois, as pessoas ainda falam, não, o fator de impacto da revista onde eu publiquei é altíssimo. E não se trata disso. Então, existe sim um tempo muito diferente entre a implementação de políticas e a mudança da cultura da própria comunidade de pesquisa, mas eu acredito que cada vez mais essa discussão ela está ganhando volume, cada vez mais está presente nas discussões informais, nas discussões formais, em grandes eventos. Então, eu acredito e espero que num futuro próximo a gente consiga superar muito dos entraves que a gente observa hoje para a implementação de avaliações de pesquisa, vamos dizer assim, responsáveis e mais alinhadas às expectativas não só da comunidade de pesquisa, mas também da sociedade. Tendo dito isso, eu quero expressar meus sinceros agradecimentos ao professor Jacques, ao Justin, por toda a organização e por terem sempre aberto as portas para conversar com a gente desde 2023, quando a gente fez o primeiro contato com Métricas. Eu realmente sou muito grato a vocês pela abertura. Sigo à disposição para a gente construir ainda mais essa colaboração, para a gente contribuir ainda mais para o Métricas e para as discussões que vocês têm. E agradeço a todos os presentes pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e pelo interesse. E caso alguém queira entrar em contato comigo, vou ficar muito feliz em seguir conversando. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, João. André, a palavra é sua. Obrigada, professor Jacques. Bom, reforço aqui os agradecimentos do João. Acho que para nós também da Springer é um prazer enorme, uma excelente oportunidade de a gente poder ter essa troca com os alunos do Métricas, com seus pesquisadores, né? Professor Luiz, se algum dia eu resolver voltar para a biblioteca, eu vou procurá-lo aí em São Carlos, que vai ser um prazer também voltar para a USP, minha alma mater, mas por enquanto continuo aqui na Springer. E agradeço muito também a oportunidade de trazer para vocês essa perspectiva das bibliotecas, né, que são organismos tão fundamentais para a consolidação da pesquisa, para a promoção da pesquisa e que, como pesquisadores, espero que vocês tenham sempre em mente a importância desse órgão dentro da instituição, dentro da universidade. E espero que essas reflexões sejam úteis também para os próximos debates do curso do grupo. Bom, muito obrigada. Muito obrigado, Andréia. Mariana, a palavra é sua. Muito obrigada, professor. Acho que, como a Andréia e o João, queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui, da gente poder conversar, mas acho que reforçar um pouco mais a fala do João e da própria Andréia, dizendo a importância de nos vermos como aliados, né? Eu acho que tanto as editoras em relação à comunidade científica e à comunidade acadêmica em relação às editoras, né? Eu acho que os nossos serviços se complementam, as nossas funções se complementam, e escutando todos os comentários, fica muito mais claro que a gente pode andar muito melhor, a gente pode acelerar muito mais todas essas discussões de avaliações, de acesso aberto, de ciência aberta, quando a gente trabalha como nós trabalhamos essa tarde aqui, como aliados e não como dissidentes, né? Não, então, eu acho que são vozes que, apesar de muitas vezes acabarem
trazendo mensagens diferentes, no fundo a gente tenta trabalhar em conjunto para melhorar o que está sendo feito, né? Para responder às necessidades da comunidade, dos acadêmicos e desse bem comum que em algum momento a gente espera poder impactar, né? Então eu agradeço muito a oportunidade, nos colocamos à disposição para todos os tipos de conversa. Se vocês quiserem conversar mais sobre ciência aberta, será um prazer, sobre acesso aberto, sobre vários dos pontos que foram levantados e que em tão pouco tempo a gente não tinha como tratar todos, mas estamos à disposição para qualquer tipo de conversa. É um prazer conversar com vocês, escutar os comentários e tudo. Então, uma vez mais, obrigada pelo convite. Mariana, João, Andréia, muito obrigado. Luiz, Marisa, muito obrigado. Nós estamos encerrando tendo alcançado todos os objetivos, isto é, a oportunidade de ver uma editora da estatura da Springer Nature apresentado a sua percepção da construção do futuro e também a comunidade Métricas compartilhando também os nossos desafios. O que nos une é a construção de um futuro melhor, mas onde as instituições de construtoras de conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, sejam atoras na construção desse futuro a ser imbuído com muitos valores.